Bom dia a todos os ouvintes e espectadores, né, da Rádio Rural do Caicó. É uma alegria imensa estar aqui, né, e conceder essa entrevista ao Marcos Dantas. Meu nome é Avorrane, eu tenho 32 anos, sou natural de Caicó e eu sou formada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, no CERES, no Centro de Ensino Superior de Seridó. Meu mestrado também foi na UFRN, só que no campus de Natal, né, no campus central. E eu já ministrei aulas também na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte durante o ano de 2016. Né? Então, eu já atuo na área da docência e atualmente eu estou fazendo doutorado no programa de pós-graduação em História das Ciências e da Saúde, pela Casa de Oswaldo Cruz, na Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. Né? Então, no momento, esse é o trabalho que eu estou realizando aqui no Rio de Janeiro. Né? Eu vim para cá, eu estou aqui desde 2017, e aí eu sempre fiquei nesse trânsito, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, mas aí, em virtude da pandemia, né, eu estou terminando o doutorado, já estou no meu último ano, então eu decidi ficar aqui e terminar o restante do doutorado aqui no Rio de Janeiro, né, e estou já na reta final do doutorado. Como é que é o seu dia a dia? Muitos estudos, né, muito trabalho também, tem que conciliar uma coisa com a outra? No momento eu só estudo, né, eu só estou estudando, eu trabalhava como contrato, né, na UERN, e aí quando eu passei no doutorado, eu deixei o contrato e vim para cá, para o Rio de Janeiro. Então, hoje eu só trabalho com a tese, né, e aí realizo diversas atividades, participo de eventos online, apresento trabalhos, dou aula também. Semana passada dei aula no mestrado em História dos Sertões, né, que fica em Caicó. Então, minha rotina toda é só para a minha tese, né, no momento. É verdade que um dia você estava numa sala de aula e um dos seus professores disse que ainda iria lhe ver, né, na Fiocruz, e você disse, mas como? Como é que uma caicoense vai chegar até lá? É verdade isso? Isso, é verdade. Foi o professor Muiractan, né? Eu fui orientanda do professor Muiractan desde a minha graduação, e ele me orientou também no mestrado, e aí na graduação eu já trabalhava com doenças, né? Eu entrei na pesquisa que ele realizava já com essa temática, e aí ele olhou para mim e disse assim, você ainda vai para a Fiocruz. E ele disse que queria que eu fizesse meu mestrado aqui, né? Mas aí, em virtude das adversidades da vida, não deu. E aí eu consegui vir para cá no doutorado. E aí, quando eu passei, eu liguei para ele e falei, olha, o senhor tinha razão. Eu estou aqui no doutorado. Mas ele foi um dos visionários, assim, que olhou para mim e disse, você vai para a Fiocruz, o seu lugar é lá. É difícil chegar, por exemplo, até a Fiocruz? Sim, porque o processo seletivo, ele comporta estudantes de todo o país, né? Então, como é uma instituição de caráter nacional, né, e é reconhecida também internacionalmente, então todos os estudantes que fazem a seleção de mestrado e doutorado, eles vêm de várias partes do Brasil, né? Então, eu tenho colegas, não da minha turma, mas de outras turmas que são do Piauí, da Paraíba, da Bahia, tem gente de outros países, então, assim, é uma concorrência bem complicada, né? Eu tive que concorrer com outras pessoas do país, né? Então, para mim é um privilégio estar aqui na Fiocruz. É difícil nesse sentido, né? Porque é um programa que abrange várias localidades do país. E qual é a tese que você defende hoje no seu doutorado? Eu trabalho com doenças de ordem nutricional, no período da seca de 1877, então eu recuo, eu vou lá para fins do século XIX e vou até 1935, né? Então eu trabalho com esse recorte. Por que eu escolhi a seca, né? Trabalhar com secas e doenças, né? Eu vinha percebendo, assim, desde a minha graduação, que havia uma ligação muito forte, né, entre esses dois fenômenos que eu considero como fenômenos sociais. Não é uma tese minha, né? Isso já vem sendo estudado por vários historiadores, inclusive aqui da Fiocruz. E eu fui percebendo, né, que ao longo das secas que aconteciam nos sertões do Rio Grande do Norte, era muito comum aparecer doenças de ordem nutricional, né? E aqui eu cito, por exemplo, o beriberi, que é uma doença que é ocasionada por causa da falta de vitamina B no organismo, e boa parte dos retirantes da seca eram acometidos dessa doença, né? Então eu estudo essas doenças nesse recorte temporal.
E aí eu trabalho com, assim, minha tese, ela abarca muita coisa, porque eu também, é nesse período que eu trabalho também com as obras de açudes, a construção de açudes, estradas de ferro. Boa parte dos engenheiros eram daqui do Rio de Janeiro e foram para o Rio Grande do Norte para fazer essas obras em momentos de secas, né? Então, assim, eram obras destinadas à agricultura, né? Então, agricultura, alimentação tem tudo a ver ali, né? Então, eu analiso toda essa questão na minha tese. Agora, a que conclusão você quer chegar? O que eu quero mostrar, né, com a minha tese é que mesmo com a construção de açudes, nesse recorte que eu estou trabalhando, e algumas estradas de ferro, né, que foram construídas no Rio Grande do Norte, como a estrada de ferro Natal, Ceará-Mirim, o início da construção da estrada de ferro de Mossoró, que inicialmente tinha como ponto final o Rio São Francisco, né, mas aí, em virtude de várias logísticas, ela só foi até Souza, na Paraíba, se não me falha a memória. O que eu quero mostrar é que essas obras, né, elas não contemplaram os pequenos agricultores daquele período. E, de certa forma, isso atrapalhou a questão alimentar, né, porque se aqueles pequenos agricultores não tinham acesso à terra e, consequentemente, eles não tinham acesso à água e a toda essa infraestrutura que os engenheiros estavam planejando, isso acarretaria também na produção alimentar deles. Então, é essa conclusão que a minha tese está se delineando no momento. E você acha que, por exemplo, até hoje existem ainda algumas sequelas desse período onde realmente as construções existiam, os profissionais vinham de várias partes do Brasil, talvez até trazendo doenças aqui para a nossa região de Seridó. Até hoje existem sequelas e você pode enumerar alguma delas? O que eu consigo visualizar hoje, né, quando a gente faz essa relação do passado com o presente, é que assim, as obras, né, de combate às secas, que eles chamam, né, é uma questão ainda muito complicada para o Nordeste. Né? Até hoje a gente fala da transposição do Rio São Francisco, até hoje a gente fala da questão da construção de açudes. Isso tem mudado bastante, né? A gente vê que, por exemplo, nas zonas rurais, das nossas cidades, né, assim, das nossas regiões, é comum a gente ver pequenos agricultores que já têm cisternas, né, que têm barragens próximas. Eu pego, por exemplo, a barragem São João do Sabugi, que pega toda aquela região ali. Então, a gente vê que tem um esforço, há um esforço desses órgãos, né, que hoje, por exemplo, é o DENOX, né, que há esse esforço em tentar contemplar esses pequenos agricultores, né, ou até incentivar a agricultura familiar. Mas durante o que eu quero destacar também, Marcos Dança, nessa questão, é que nos anos 40, a fome ela desponta como um aspecto muito forte no Brasil, muito em virtude dos estudos do médico pernambucano Josué de Castro. É ele quem vai dizer que o brasileiro passa fome. E aí há toda uma vinculação da ideia de que o nordestino passa fome, muito em virtude dessa questão das secas e da literatura. A literatura também ajudou muito a propagar essa ideia da seca, da miséria, da fome e das doenças que existiam nos sertões nordestinos. Né? Então, eu acho que hoje os resquícios são mais nesse sentido, ou seja, ou a nível dos estereótipos, ou dessas questões ainda muito fortes acerca da agricultura. Fala-se muito na reforma agrária, que era uma coisa que o Josué de Castro já apontava. Os engenheiros que eu estudo, eles já falam dessa questão. Né? O André Rebouças, que é do ano de 1877, ele já diz, tá, tudo bem, a gente está aqui para construir açudes, estradas de ferro, mas essa população ela precisa de alimentação, ela precisa de água, ela precisa de trabalho e terra. Então, já naquele período, os engenheiros apontavam isso como um problema, né? Era uma questão de ordem social mesmo, não era só a questão das obras em si, né? Tem todo um contexto social por trás. Então, são mais essas questões que eu visualizo a nível da atualidade, né? Você escolheu pesquisar um período de 58 anos, mais ou menos, é isso? Até 1935. Como é que você chegou, por que você decidiu pesquisar justamente essa data e não estender um pouco mais essa sua pesquisa? Como assim, o doutorado, né, ele tem 4 anos, então eu fiquei pensando que se eu fosse estender mais, eu iria me complicar, porque eu não tenho todo esse tempo, né?
eu peguei a seca de 77 porque na literatura e na própria historiografia ela é apontada como um problema nacional, porque é a partir desse período que as elites agropecuárias do antigo Norte, naquela época se chamava Norte, né, não era Nordeste ainda, colocavam para o governo central, que era sediado aqui no Rio de Janeiro, que a seca era um problema. Então, a seca ela ganhou um momento, um vislumbre de ordem nacional a partir da seca de 77. Isso não quer dizer que essa seca foi a pior de todas, não é isso. É que nesse período essa elite começa a colocar esse problema para o governo central, né, que era sediado aqui no Rio de Janeiro. Esse é o marco inicial que eu pego. É nesse período também que eu começo a ver nos registros daí do Rio Grande do Norte, né, o aparecimento dessas doenças que eu trabalho especificamente, né? Então, assim, entra a questão da anemia, de certa forma, aí, outras doenças relacionadas a problemas alimentares. Então, com a seca de 77, essas doenças são mais notificadas. Eu vou até o ano de 1935, porque é nesse período, mais ou menos, né, em que a construção do açude em Tânis ela é concluída. E esse é um dos poucos açudes de ordem pública que aparecem, né, no meu recorte temporal, porque a maioria dos relatórios que eu li para o período que eu estou pesquisando, boa parte dos açudes eram particulares, até porque existia um incentivo da antiga IOCS e FOX, né, que naquela época, como eu estou pegando desde da criação do IOCS e depois se transforma na instituição federal, né, Inspetoria Federal de Obras contra as Secas. Então, nesse período, eu vejo que boa parte dos açudes, por exemplo, que são construídos em Caicó, são particulares, né? Então, eles ficavam restritos a uma determinada propriedade. Essa água ela não era distribuída para outras populações que estavam em situação de vulnerabilidade, né? Como os pequenos agricultores. Então, eu fechei o meu recorte mesmo em 1935, né? Então, e se eu estendesse, realmente não ia dar tempo, talvez fique aí para um pós-doutorado, quem sabe. Existe alguma relação, por exemplo, eu acredito que nesse intervalo desses 58 anos, já que tanto se fala hoje em pandemia, o Brasil também tem enfrentado alguma pandemia, né? Nesse período. Você chegou a relacionar o seu estudo também com alguma pandemia da época, não? Não, eu chego a mencionar, né? Por exemplo, todo o recorte que passam as secas, né? A gente teve a chamada seca de 77. Depois vem uma no final dos anos 1880. Aí a próxima é a de 1904. Aí 1915, que foi outra também muito famosa. E a de 32. Então, eu pego todas essas secas no meu recorte e em quase todas elas as epidemias de varíola aparecem. Né? Aí teve a gripe espanhola aí no meio, né, que foi em 1919. Nos registros, né, assim, na documentação que eu trabalho, a gripe espanhola ela aparece, né, assim, ela é mencionada pelos governadores do Rio Grande do Norte, mas ela não teve tanto impacto como, por exemplo, teve aqui no Rio de Janeiro, né, porque tudo começou meio que por aqui. Mas essas epidemias, elas sempre estão aparecendo no meu recorte, né, principalmente a de varíola. E aí, naquela época, existia a vacinação contra a varíola, e a mesma coisa que a gente está vendo hoje em relação aos debates sobre a vacina, né? Existia também naquela época. As pessoas tinham medo de tomar a vacina porque achavam que a vacina era a doença, existia toda essa ideia. Então, assim, esses discursos, eles também aparecem no meu recorte, assim. Eu não faço essa relação direta, mas eu faço menção justamente porque eram doenças que, assim, em virtude dessa caminhada dos retirantes até Natal, muitos deles iam para Paraíba, Ceará, né, que são os estados vizinhos do Rio Grande do Norte, eles também eram cometidos de varíola, né, e febre amarela também, né, aparece, malária. Aí no Rio Grande do Norte teve um surto muito, muito pesado de malária, e aí é quando entra a atuação da Fundação Rockefeller, né, que é uma fundação norte-americana. Então, assim, essas doenças, elas estão no meu recorte, mas elas não são minha prioridade, embora eu cite elas, né, até porque também não tem como elas não passarem despercebidas nesse aspecto. Você citou, por exemplo, aí que o seu trabalho foi concluído justamente no início da construção do açude Tânis aqui de Caicó. Algum fato lhe surpreendeu, por exemplo, ao pesquisar essa questão do Itãs aqui em Caicó?
Eu me baseei muito também, né, num trabalho de uma historiadora, né, que inclusive trabalha aí no SERES, que é a professora Jussiene Andrade, em que ela relata, né, na dissertação dela, que é sobre Caicó, que alguns trabalhadores da construção do açude, né, que trabalharam na construção do açude, eles eram acometidos dessas doenças, né, então eles sempre tinham problemas estomacais, né, sempre tinha diarreia, tudo muito relacionado à alimentação e às condições, as péssimas condições alimentares. Então, eu percebo que também há essa relação, né, assim, o trabalhador, ele também não estava preparado, né, em termos de saúde, para atuar na construção do açude, tinha questão carencial, de ordem nutricional envolvida ali, né, então ela, em algum momento da dissertação dela, ela faz essa menção e foi uma informação importante, né, para encerrar minha tese, de certa forma, aí nesse recorte. Ok, Avarrani, o que é que lhe reserva para o futuro? Você pensa em continuar no Rio de Janeiro? Você vai voltar aqui para a sua terra, para o seu estado? Você pensa em atuar em que área? A área de história, né, ela é muito, assim, é complicada para a questão de emprego, porque, felizmente, nós temos muitos historiadores espalhados pelo Brasil, e aí a oferta de emprego, ela não comporta todos os historiadores. Então, eu estou naquela fase de onde tiver concurso, eu irei fazer, mas eu assim, quero voltar para Caicó, eu quero atuar no Seridó, eu acho que todo seridóense que sai, né, e que é formado pela universidade, né, tanto pela estadual quanto pela federal, a gente, de certa forma, quer dar um retorno, né, à sociedade, e eu espero atuar, assim, no Rio Grande do Norte, né, e aí eu tô nessa, e como está tudo muito incerto, né, essa questão da pandemia também, a gente meio que fica sem pensar em planos e estratégias. Mas, assim, no momento, eu quero terminar a tese e voltar para o Seridó, porque também faz mais de um ano que eu não vou a Caicó, né? E também por causa da pandemia, toda essa questão aí da logística não dá para ir no momento, né? Mas eu pretendo, sim, voltar para o Seridó. Eu também tomei conhecimento que eu acho que em um evento que você participou aqui em Caicó, ou através das redes sociais, você teria também destacado que tomou conhecimento de uma visita que o cientista Oswaldo Cruz fez à cidade de Caicó, inclusive com boas referências, boas impressões do próprio Oswaldo. Me conta um pouco essa relação. Na verdade, foi o médico Belisário Pena. O Belisário Pena, ele trabalhava aqui no Instituto Oswaldo Cruz, que hoje é a nossa conhecida Fundação Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz esteve no Rio Grande do Norte no ano de 1905, porque ele fez uma grande viagem pelos portos brasileiros. Então, um dos destinos era Natal, né? Ele ia fazer inspeção para conhecer as condições sanitárias dos portos brasileiros. Então, em 1905, o Oswaldo Cruz esteve no Rio Grande do Norte, mas ele só visitou Natal, Touros e Macau, né, que eram os portos principais daquela época. No ano de 1905, o Oswaldo Cruz escrevia cartas para a esposa dele, que ele chamava de Miloquinha. Essas cartas, elas foram publicadas em forma de livro aí no Rio Grande do Norte, que é o chamado Presença de Oswaldo Cruz no Rio Grande do Norte, né, o nome do livro. O autor, eu acho que é o Franklin Tavares, se não me falha a memória, mas eu cheguei a ler os originais aqui na casa de Oswaldo Cruz. E aí, nessa carta, ele fala da seca de 1904. E aí ele diz, né, que a população do Rio Grande do Norte estava muito abatida, que as casas eram de péssimas condições, isso em 1905, né, com a visita dele. Em algum momento ele chega a falar do Alberto Maranhão, né, ele diz assim que a família Maranhão era quem governava o Rio Grande do Norte naquele período e que era assim, que mandava no estado naquele período. E aí, em 1926, o Belisário Pena, que é um médico brasileiro, né, ele trabalhou aqui no Instituto Oswaldo Cruz, ele faz uma visita, né, a Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E ele escreve uma carta em 1926, mas não tem o destinatário da carta. E aí eu acho muito interessante essa carta, porque ele diz assim, que passou pela Paraíba, passou por Pernambuco,
mas é no Seridó, ele descreve mais o Seridó, né? Inclusive ele diz quais foram as cidades que ele passou. Então ele fala que passou por Santa Cruz, né? Que Santa Cruz não é Seridó, mas eu acho que a percepção dele, né? Eu acho que ele acabou colocando Santa Cruz ali como Seridó. Mas ele diz que visitou Santa Cruz, Currais Novos, Acari, Caicó e Jardim do Seridó. E aí ele diz que se surpreende com o tipo de sertanejo que encontra nessas localidades. São pessoas que se vestem bem, são pessoas hospitaleiras, né? Ele fala isso na carta, que ele foi recebido com muita comida, que as mesas eram fartas, que as casas eram arejadas, higiênicas. E aí, quando ele fala da descrição das casas, é como se eu visse aquele centro histórico lá de Acari, né? O modo como ele descreve as casas é muito parecido com aquelas casas que tem em Acari, né? Os janelões, ele fala dessa descrição, e ele diz que se surpreende com a educação do sertanejo do Seridó, né? Que ele diz que são escolas bem asseadas, que são professores capacitados. Então, assim, a conclusão que eu chego, né, a respeito disso é que o Belisário Pena, ele fez uma expedição em 1912 para outros estados do sertão nordestino e também de Minas Gerais e Goiás, e ele foi numa época de muita miséria. Então, aí, quando ele vai em 1926, ele se surpreende com esse sertanejo que ele encontra. Então, assim, eu acho muito interessante porque ele só dá detalhes dessa população do Seridó. Né? Então, inclusive, essa carta eu trabalho ela na minha tese, porque ele fala dos hábitos alimentares. Ele não diz o que é que ele comeu, o que foi oferecido para ele, mas ele diz que era uma mesa cheia de muitas frutas e comidas da localidade, que aí eu não sei bem quais eram, né? Ele não chega a descrever. Mas, assim, foi um achado para mim essa carta, porque eu não imaginava encontrar esse tipo de registro sobre o Seridó numa fundação como a Oswaldo Cruz, né? E eu não sabia dessa passagem. Será que foi uma buchada de bode, uma carne de sol? Quem sabe, né? Eu fiquei imaginando algo desse tipo, né? E aí o que é que eu digo? Que é muito comum, isso é uma coisa da cultura do seridóense, eu coloco até isso na minha tese, né? Que de certa forma, a culinária, ela é nosso patrimônio, né? E aí eu me baseio muito nos estudos do professor Muratã e da antropóloga Julie Cavinac, né? Que ela fala sobre os hábitos alimentares do seridóense. E aí eu chego a falar em alguns momentos, né, quais eram os hábitos na minha tese, mas é isso, eu coloco na minha carta que é comum, é da nossa cultura a gente receber as pessoas de fora, né, as pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro, que são do Seridó e voltam, a gente sempre recebe com muita comida. Então é isso que eu coloco na tese, né, e o que me impressiona também é o modo como ele dá atenção a essa população. De certa forma, há uma questão racial implícita aí, o preconceito racial implícito, porque existia muita ideia de que o sertanejo ele era doente, de que o sertanejo passava fome, de que o sertanejo era magro, então existia todo um estereótipo, e aí ele diz que se surpreende com esse sertanejo. Então há, de certa forma, um racismo implícito aí, até porque essa época era uma questão muito discutida, né? A coisa da raça, né? Ou essa ideia do brasileiro genuíno e puro, e de que esse brasileiro estaria nos sertões brasileiros, né? Era uma fala muito recorrente dos médicos daqui do Rio de Janeiro. Né? Então, é uma coisa que eu também trabalho na minha tese, né? Essa questão do estereótipo. Avorrane, obrigado por sua participação. Foi uma alegria conhecer sua história, saber o que você está aí, a sua luta, a sua tese aí no Rio de Janeiro, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu só queria agradecer, Marcos, pela oportunidade, né, de estar aqui falando do programa, falando um pouco da minha trajetória, de certa forma falando um pouco da universidade, né, no interior do Rio Grande do Norte. E aí eu gostaria de mandar um abraço para minha mãe, Edvaneide, para o meu pai, Deca, para minha irmã Orquídea e para o meu noivo Edmilson, com certeza vão escutar aí. E para todos os caicoenses, né, gente, fique em casa que o negócio tá brabo, né? Obedeçam aí os toques de recolher que eu estou sabendo que está tendo, né, aí no Rio Grande do Norte, e estou com muita saudade da culinária.